Olá, irmãos. Vamos começar nosso culto de quarta. Vamos começar orando e louvando ao Senhor, para que esse culto seja de grande proveito para o nosso coração. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos forneceu, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, que o Senhor possa estar também com aqueles que estão passando por dificuldades nessa área da saúde, que o Senhor possa estar os confortando e possa estar trazendo cura para eles, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nesse momento delicado que passamos, que todos possam ter consciência e fazer a parte que eles têm que fazer, que todos têm que fazer, e que o Senhor possa estar dando competência para aqueles que estão encarregados para estar auxiliando todo o Brasil e todo o mundo nesse momento, que o Senhor possa estar os dando competência, que o Senhor possa estar dando a eles direção do Senhor, e que a gente possa passar por isso com alegria. É difícil, sabemos, mas a nossa alegria está em Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor possa fazer com que a reflexão deste culto seja muito proveitosa e que a gente possa sair daqui edificado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar. Em
pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que mais forte seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, diante do seu amor que faz todas as coisas novas. A quem presta louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço. Seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, diante ao seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar, não iremos calar. O louvor que puseste nós, sabemos quem és, sabemos quem és, iremos confiar, todo nosso ser e caminhar, sabemos quem és, sabemos quem és, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Amém.
Olá, irmãos, tudo bem? Vocês se lembram do maremoto de 2004 no Oceano Índico, que provocou diversos tsunamis ao longo da costa naqueles territórios asiáticos? Foram 227 mil mortes, aproximadamente, naquela ocasião. Será que esse evento catastrófico estava sob o controle de Deus? Será que Deus o provocou ou permitiu que acontecesse? O que vocês pensam sobre isso? A gente vai refletir um pouco, né, sobre o poder de Deus sobre a natureza. Temos estudado o livro de Jerry Bridges, Deus está mesmo no controle? E a reflexão hoje é sobre esse tema, né, o poder de Deus sobre a natureza. Sabemos que Deus é tremendamente poderoso. Ele criou todas as coisas, o universo com seus 93 bilhões de anos-luz. A luz levaria 93 bilhões de anos para atravessá-lo, é algo gigantesco. Existem mais estrelas nesse universo do que grãos de areias em todos os desertos e mares da Terra. É algo estupendo, algo que está além da nossa compreensão. E esse universo é limitado, mas Deus não é. Deus é infinitamente maior do que isso. Deus nos criou, Deus projetou-nos. Cada célula do nosso corpo é um projeto divino e é mais complexa do que qualquer máquina jamais inventada pelo homem. Ele mantém, ele sustenta tanto o microcosmos quanto o macrocosmos. Essa é a verdade absoluta. Deus, as leis físicas só existem porque Deus as criou, ele é o legislador e ele as sustém por causa do seu poder. Tudo que acontece está sob seu controle, essa é uma verdade. Mas, diante de questões como essas, né, um tsunami, um terremoto, enchentes, covides e outras coisas que acontecem na natureza e que nos afetam, será que temos a tendência de confiar nessa soberania de Deus absoluta sobre todas as questões naturais? É difícil, eu sei. Então, a reflexão aqui é para a gente tentar entender um pouco mais sobre isso. Sobre o clima, por exemplo, a Escritura ela nos diz ali, existem mais de 1.400 trechos que falam do controle soberano de Deus sobre o clima, sobre a chuva, sobre o sol. Amós 4,7 nos informa: retive vossa chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Fiz com que chovesse sobre uma cidade e não sobre a outra. Então Deus no controle soberano e absoluto sobre a chuva que caía sobre Israel naquele tempo. E como instrumento de juízo dele, ele fez reter essa chuva para que a colheita não fosse farta, porque o povo certamente estava tendo uma conduta naquele momento que não era adequada de acordo com o que Deus estabeleceu. Jesus Cristo também nos diz, né, que ele faz chover sobre justos e injustos e faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, Deus ele usa o clima como instrumento de juízo, mas também de bondade para conosco. Nas Escrituras, esses eventos registrados, podemos saber por que Deus estava agindo de determinada forma em cada situação, por que ele reteve a chuva em determinada ocasião e por que ele trouxe a chuva em outras ocasiões. Mas no tempo atual não podemos julgar isso e saber, né, exatamente. Devemos ser reverentes a Deus e entender que tudo isso vem dele. Seja uma enchente, seja uma chuva que traga o alimento, né, através da rega das lavouras e do crescimento no campo. Devemos entender também que, na maior parte das vezes, o clima é para o nosso benefício. A gente é acostumado, né, com isso. Talvez aí 1 ou 2 vezes durante o ano tenhamos uma chuva muito severa que afete nossa cidade, que alague nossas casas, mas na maior parte do tempo o clima é a nosso favor e através do clima é que vem o nosso alimento. Não podemos nos esquecer disso. Então devemos ter uma atitude reverente. Eu sei que é difícil quando temos algum amigo, algum familiar ou pessoas sendo afetadas pelas chuvas, tendo seus móveis destruídos e tudo mais.
Mas, mesmo nessa situação, aquela pessoa que crê em Cristo deve se submeter a Deus e entender que Deus tem um propósito maior nisso tudo, e um propósito para a glória dele mesmo e para o nosso bem. Podemos não entender, mas devemos aceitar isso da mão de Deus. E quando temos essa atitude, Ele mesmo traz o alívio, Ele mesmo nos faz dependentes dEle e uma oportunidade de crescermos na dependência do Senhor e no cuidado dEle conosco, né? E Deus está também no controle sobre os desastres severos, aqueles terríveis, como o tsunami que eu mencionei aqui no começo, que matou 227 mil pessoas. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Sobre a fome na África, sobre pragas que assolam a terra, sobre o Covid-19. Deus está no controle disso? A natureza é moralmente cega, digamos assim, Deus fez todas as coisas e agora o curso do mundo segue sem a intervenção de Deus, sem o controle de Deus nas situações, como o deísmo, né, propõe para nós e nos é ensinado muitas vezes. Ou Deus de fato está por trás de todas as situações? Vamos examinar o que a Escritura diz sobre isso. Isaías 45:7 nos informa: eu formo a luz e crio trevas, eu promovo a paz e causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, na verdade, vemos que Deus reivindica para si até mesmo esses acontecimentos terríveis. Tudo que ocorre é por sua ação ou permissão. Essa é a verdade. Essa verdade pode ser difícil de aceitarmos, principalmente quando estamos sofrendo as consequências de algum desastre, mas é o que Deus traz para nós, né? É o que Deus revela de si mesmo e a gente tem que aceitar essa verdade porque vem do próprio Senhor. Ele é o Senhor do universo, Ele criou todas as coisas, Ele mantém e sustém todas as coisas. Ele faz tudo para a sua glória e para o bem do seu povo, quer entendamos isso ou não, porque somos limitados. Nossa mente não consegue de forma alguma alcançar a mente do Senhor. Isso é uma questão de fé, devemos ter fé. Então, na verdade, por trás de cada evento, de cada cabelo nosso que cai, de cada folha, de cada pássaro que vem ao chão, Deus está de fato no controle. E a pergunta que surge daí, né, por que um Deus soberano que nos ama permite tamanha dor e tristeza? Cada propósito específico por trás de cada tragédia e desastre, hoje a gente não consegue dizer exatamente por quê, né? Se é um instrumento do juízo de Deus ou outra questão envolvida, porque não temos a revelação bíblica sobre os eventos atuais, como temos de alguns eventos no passado, em que Deus, às vezes, através de eventos desses, como o dilúvio, trouxe juízo sobre a terra. Então, não temos essa informação, mas sabemos que todos esses eventos estão sob o controle de Deus e devemos entender que vivemos num mundo que caiu devido à queda de Adão, um mundo que foi sujeito à maldição divina por causa da desobediência do homem. Toda a natureza foi sujeita à vaidade, como diz em Romanos, ou à frustração. Toda a natureza geme com dores de parto até agora, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, a natureza, ela geme. Essa é a resposta que devemos pensar por causa do pecado. E Deus, como falei, Ele é infinito, soberano. Então, tudo que acontece é para a glória dEle e para o nosso bem, o bem do seu povo, aqueles que foram redimidos por Ele. E Ele enxerga a história do começo ao fim. E a gente não tem essa perspectiva. Então, como somos limitados, não podemos fazer tal juízo de Deus, e a posição correta diante disso é reverência e confiança, tentar confiar em Deus em meio a tanta dor e tragédia. E outro ponto que podemos pensar sobre a soberania de Deus é sobre as doenças, ou sobre a infertilidade também, né? Será que Deus está no controle disso também? Como eu disse, Deus ele criou cada célula do nosso corpo.
o DNA nosso é um código genético, como um algoritmo de um computador, que ele é usado para nos formar como somos. Cada indivíduo, cada característica física é algo estupendo que deixa os cientistas até hoje de boca aberta o funcionamento químico e o projeto que é isso, né? Então Deus, ele nos fez, cada característica nossa é um projeto de Deus. Então a doença, a física, por exemplo, a surdez ou a cegueira ou outra qualquer, está sob o controle de Deus, soberano de Deus. A Escritura nos informa isso também. Moisés, né, quando foi arguido por Deus para ir para o Egito, né, ir para aquele povo e libertá-los, ele deveria ir diante do rei e falar, e Moisés se sentiu incapaz, né? Eu não sou capaz de fazer isso, sou fraco de palavras. E Deus o exorta, dizendo que quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou quem faz o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Então Deus mostra para ele que ele mesmo cria o surdo, o mudo e o cego. E ele mesmo daria a palavra para Moisés, daria a coragem e a força para Moisés falar o que deveria ser dito naquele momento. Então Deus chama para si a responsabilidade pelas doenças também, seja aquelas de nascença ou não. Um câncer, ou sermos contaminados por um vírus, ou o que quer que seja, uma síndrome de Down, uma deficiência crônica, tudo isso está sob o controle soberano de Deus. O próprio autor Jerry Bridges, ele teve um problema no ouvido e ele ficou surdo de um ouvido por causa de um vírus que se instalou no ouvido dele quando ele era criança. Ele teve que aprender a confiar em Deus, que Deus queria o melhor para ele e que aquilo seria usado de alguma forma para a glória de Deus. E Jesus Cristo, quando esteve aqui, foi perguntado pelos discípulos sobre um cego de nascença. Quem que pecou para que este nascesse assim? Os pais dele ou ele mesmo? E Jesus disse, nem os pais nem ele. Foi feito assim para que se revelasse nele as obras de Deus. E Jesus vai ali e cura aquele rapaz naquele momento. Então, até isso é para a glória de Deus. E quando a gente tem esse entendimento, isso deve nos levar a uma reverência e uma submissão a Deus. Podemos orar para Deus para nos livrar das aflições, das dores, das angústias, das doenças, mas sendo sempre numa atitude de reverência em que seja feita a tua vontade, Senhor, porque tu sabes o que é melhor para mim e tu tem propósitos maiores do que os meus. Isso, certamente, com uma atitude dessa, teremos um alívio vindo do próprio Senhor, que nos ama, né? Que cuida de nós. Então, confiar em Deus em meio à nossa dor e aflição significa que aceitamos dele. Podemos submeter a soberana vontade de Deus. Um exemplo muito maravilhoso, né, de confiança em meio a sofrimento foi do profeta Abacuque. Ele vendo o que Israel estava se tornando, né, a injustiça e tudo que acontecia naquele tempo, ele se sentiu compelido a orar a Deus e questionar a Deus sobre tudo que estava acontecendo naquela nação, naquele momento, a impiedade, né, que aumentava e aumentava. E Deus se revela a ele e diz, não responde nenhuma das perguntas que ele faz, mas diz o que faria com aquela nação. Traria um povo mais ímpio do que eles, executaria o juízo sobre aquela nação, a disciplina sobre aquela nação pelos babilônios. E Abacuque, diante dessa revelação, ele apenas reverencia a Deus, apenas cai em si, né, de que ele não é nada, e Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas, e ele tem uma atitude de confiança naquele tempo de angústia que viria, de dor, né? Daí ele traz essa palavra que sempre nos lembramos, né? Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas
da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. A atitude do profeta nesse momento, né, de reverência a Deus, de confiança, apesar do que viria, não teria talvez frutos nas plantações, não teria gado, a dor e a angústia e a morte viriam sobre aquele povo. Todavia ele exultaria em Deus, o Deus da sua salvação. A sua salvação estava em Deus e não nessas coisas. Deus é que dava força a ele para superar isso, né? O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das servas. Então, às vezes, no momento de dor e angústia causada por desastres, tempestades, doenças, é um momento em que nos achegamos mais a Deus e dependemos dele e que a força dele nos move. Isso é uma forma em que Deus usa a dor e a angústia nesse tempo e nesse mundo, antes da volta de Cristo. Então, uma pergunta final sobre isso, né? Até que ponto você é capaz de adotar a atitude do profeta, essa atitude em relação às circunstâncias em que você tem vivido? E onde você tem falhado nisso? Que a gente possa, né, eu também, refletir, né, sobre situações ou coisas que a gente acredita que não deveriam ser como são, que têm vindo sobre nós, doenças, aflições, e possamos colocar isso diante de Deus e com uma atitude de reverência, sabendo que Deus tem um controle absoluto de qualquer situação em nossas vidas e que Ele tem usado todas essas coisas para nos formatar, nos conformar à imagem e semelhança do Seu Filho, porque esse é o propósito último de Deus para a vida de cada crente. Que Deus nos ajude nisso e tenham uma boa noite, irmãos. Fiquem com Deus.